Muito bem, ao vivo, como sempre, pela TV Horizonte, de segunda a sexta, de 13 às 14 e reprise às 23 horas. Bom, deixa eu abraçar aqui a Alessandra de Oliveira. Boa tarde, ligada no programa Na Hora do Almoço. Obrigado, Alessandra. Um abraço para você, um beijo. O Júnior Abreu, fala Orlando. Boa tarde, meu amigo. Sucesso, muito obrigado. Ó, abre a porteira, tira as galinhas do galinheiro, né? Fala com as vacas para dar leite, porque sexta-feira está chegando. Manda um abraço também para Vilma Rios. Ela sempre está assistindo o programa na hora do almoço. Ela falou que para assistir o programa. Vilma Rios. Para de almoçar? Para de trabalhar? Para de fazer tudo. Para de fazer tudo. Muito bem. Vamos ver, então, a entrevista dada pelos jovens que jogaram ontem, né? O Marquinhos e o Bruninho. Né? Que é uma entrevista que mexeu com o íntimo de todos nós, etc., que eles foram muito simples, se emocionaram e acaba também, né? Só para quem não sabe, o Bruninho é filho do Bruno, que foi lateral direito do Atlético. Eu me lembro muito dele. Roda aí. O Bruninho é um cara especial para mim, cara. A gente, falei agora ali, ele fazia parceria de quarto comigo no Sub-17, hoje eu e ele fazíamos um gol como profissional. É coisa surreal, coisa que não dá para explicar. Só ele sabe o quanto a gente já trabalhou para acontecer isso. É uma sensação indescritível. Eu já havia feito gol no Horto, mas infelizmente o time perdeu. E hoje, fazendo gol no último minuto. 40 mil pessoas gritando seu nome, claro, uma sensação indescritível. Muito bem. Vocês vão me permitir contar um caso aqui que falou 40 mil pessoas gritando o nome. Não é fácil. Você sabe que a torcida do Cruzeiro, num jogo, não me lembro se foi um clássico e tal, ela resolveu homenagear 2 repórteres, né? Que a torcida do Cruzeiro sempre teve um carinho com esses 2, que era o Carlos César Franco Gomes Pinguim, da Rádio Itatiaia, né? Lembra-se dele? Muito. Sim. Você lembra também? Ela não lembra. Trabalhei com ele trabalhei ao lado dele, né? Lógico, no final ele já estava quase que parando e tal. Então, a torcida gritou o nome do Pinguim e Orlando Augusto. E o Orlando Augusto ficou na felicidade. Até chorou, né? Então é natural que quando se ouve 40 mil vozes gritando seu nome e tal, realmente mexe com qualquer um. Não é fácil. Não é verdade? Com Bom, certeza. eles vão jogar domingo, não vão? Aí é que tá. Era a nossa conversa de intervalo. De intervalo. Se o Mancini vai entrar com os 2 meninos ou não. Pela torcida do Atlético, eu acho que a torcida e os meninos querem que os 2 jovens vão para o jogo. E aí? É ter ousadia e alegria e colocar os meninos para poderem jogar? Eu acho que, sei lá, eu acho que o treinador, tem hora que fica muito pragmatismo, é muita coisa. Não, tem que ser a experiência, o cara, ele tem que ter passado, tem que ter rodado para poder jogar um clássico. Eu acho que não. Se os meninos estão entraram bem contra o Fortaleza, entraram bem ontem de novo contra a equipe do Goiás. Então, eu acho que é hora de dar oportunidade para eles. Por que não? Eu acho que tem que ponderar o seguinte, eu sou a favor de colocá-los, até porque sairia o Elias, como foi a substituição de ontem, o Elias não está acrescentando nada, e sairia o Casares, que nem acho que fez uma partida tão ruim, deu uma assistência, mas o Bruninho tem entrado melhor. O que eu acho que o torcedor tem que entender é que talvez eles entrem no domingo e talvez eles possam errar bastante, talvez eles não vão fazer uma ótima partida e nem por isso eles terão que ser massacrados. Eu acho que a gente tem que ser mais comedido assim, tanto quando eles vão muito bem, quanto vão mal. Porque são garotos que estão em processo de formação. Ninguém está falando que são 2 craques. Eles podem até se tornar a ser, mas não são jogadores assim que a gente aponta e fala, igual o Vinícius Júnior, que surgiu no Flamengo. Acho que eles ainda estão longe disso. Mas são jogadores que são mais úteis daqueles que estavam entrando. Até brinquei no meu Twitter ontem que o Atlético precisou dar 500 chances para o Giovani, mais 400 para o Terans, Maicon Bolt, para perceber que Bruninho e Marquinhos rendem mais, são mais úteis que eles. Eu colocaria sem medo os 2 garotos para domingo. Eu estou vendo assim, eu acho interessante, eu gosto de ver jogar, é o goleiro do Atlético, Cleiton. Precisa melhorar alguns fundamentos. Mas ontem saída de 2 gol, ou 3 saídas lá de cabeça. Ele jogou de líbero ontem. Saída de gol, ele precisa melhorar coragem, um pouquinho. Tem que ter personalidade, tem que ter... Não, eu acho que ele tá num processo de se tornar um dos melhores goleiros do Brasil. Porém, em alguns Com exagero lances... ou sem exagero? Oi?
Com exagero ou sem exagero? Ser um dos melhores? Não, do Brasil. Do Brasil para mim, daqui a um tempo. Daqui a um tempo. Ele está no processo, Hoje ele está maturando. Agora, só que ele precisa de fazer o quê? Ele precisa de saída de gol. No jogo contra o Fortaleza, ele saiu 2 vezes vendido, 2 gols no Fortaleza. Ontem, se não me engano, eu acho que ele saiu num lance lá, tal, mas ele é muito bom goleiro. É muito bom goleiro o Cleiton. Eu acho que vale ressaltar também uma coisa nisso até do que eles disseram. Primeiro é que, como ele falou, o Marquinhos já tinha entrado muito bem contra o Fortaleza, deu inclusive assistência para o gol. Então é um menino que vem pedindo passagem no time do Atlético, né? Então eu, se fosse o Mancini, também entraria, não sei se eu entraria com os dois já entre os titulares, mas talvez o Marquinhos, até porque, como ele disse, quem está na função não está agradando muito, não vem jogando bem. E eu queria dizer também que é interessante a gente observar esse momento, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, em que recorreram à base, né? E estão colhendo bons frutos. Eu acho que isso, né? E eu acho que isso reforça a importância do olhar atencioso, do olhar cuidadoso para a base. A experiência, ela é muito importante, mas a gente não pode ignorar quem está chegando, quem está vindo, até porque, como ele disse, os meninos da base têm uma identificação com o clube muito grande. E isso, principalmente nos momentos difíceis, na hora da decisão, é claro que a inexperiência pesa, mas essa vontade, essa garra, essa identificação com o clube pode fazer o que aconteceu ontem com o Marquinhos e com o Bruninho, que foram muito bem, assim como está sendo com o Kaká, com o Ederson, né? O Cruzeiro precisou recorrer aos seus zagueiros jovens e olha só, o Cruzeiro tem tido uma defesa muito sólida, a gente ressaltou isso aqui, né, no primeiro bloco. Então, eu acho que é uma experiência legal para a gente reforçar a importância dos clubes mineiros olharem para a base e não talvez ficarem insistindo com jogadores que têm experiência, mas que não estão dando resultado, enquanto você deixa outros no banco que poderia fazer mais. Só um exemplo, um exemplo, até mesmo para que isso, o que a Natália falou, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele disputa o Campeonato Paranaense com o seu sub-23, sub-19, sub-23. Olha quantos jogadores o Atlético Paranaense ele tem revelado nos últimos anos. O Bruno Guimarães é um exemplo. Só para me parar aí no Bruno Guimarães. É verdade. Mas às vezes a gente fala, o Atlético não está fazendo isso. Não, não é o Atlético, é o técnico do Atlético. Mas é uma filosofia também, é um conjunto. Mas o cara está representando o Atlético. Porque no Atlético Paranaense isso é uma filosofia. É uma filosofia. No Atlético e no Cruzeiro isso foi uma questão de necessidade. Graças a Deus que esses meninos entraram e deram conta do recado, mas poderiam estar sendo queimados também. Porque entraram numa situação delicada. Como foram outros num passado de entrar numa necessidade ou até mesmo para dar uma oportunidade e aí o menino não vai bem, o próprio torcedor que cobra a entrada dos meninos da base, eles massacram, entendeu? Então, eles não podem ser os salvadores da pátria. Eles têm que entrar para poder ajudar e aí crescer o futebol. Porto Brasil, proteção veicular é com a Porto Brasil, meus amigos, minhas amigas. Na Porto Brasil, você tem cobertura completa, furto, roubo, colisões, terceiros, carro reserva e fenômenos da natureza. Assistência 24 horas e muito mais. Faça agora a sua adesão. Beleza, hein, Carolzinha? A Porto Brasil está te esperando. Rua Marte, 54, Jardim Riacho, em Contagem. Ligue já, como diria aquele francês, ligue já, ligue agora, 3398-9000, 3398-9000. Vamos ver e ouvir o técnico do Atlético, Wagner Mancini? Vamos, põe aí. O primeiro tempo foi excelente e eu dizia já na última partida que o grande mistério era exatamente a gente buscar novamente o DNA do Galo, e é esse o DNA, uma equipe que jogue com muita velocidade, envolvente, que chegue à frente, e ela teve 16 oportunidades de gol no primeiro tempo, então isso mostra realmente que a volúpia foi muito alta. Na segunda etapa, com a volta do Marquinhos já, o time ainda tem mais força e mais velocidade lá direito, acaba fazendo o gol, e aí após a entrada do Bruno também. Então são atletas que já estavam sendo vistos e que estão sendo lançados aos poucos, mas que já mostram uma maturidade interessante. E eu, após, se não me falha a memória, o término do primeiro ou do segundo jogo aqui,
me cobraram sobre a escalação do Marquinhos e eu disse na coletiva que era um pouquinho cedo, que o Marquinhos ainda tinha que entender aquilo que eu passava aos atletas e isso, a cada dia que passa, vai se tornando mais forte esse amadurecimento do atleta, dele e do Bruno, né? Então eu fico muito feliz de falar que hoje eu vi o Galo jogando com o DNA do Galo, né? E é muito importante também ressaltar o apoio maciço do torcedor, que foi muito importante ao longo do jogo. A torcida jogou junto, porque também viu um time que queria jogo, e eu acho que está aí a receita do sucesso, né? A torcida entendendo aquilo que o time faz dentro de campo e o time jogando exatamente na volúpia que o torcedor quer. Muito bem, rapidamente nós só temos 1 minuto para encerrar esse bloco. Carille está sendo especulado, né? Porque por enquanto tudo é tudo especulação. Né? Ele falou, ele negou, o pessoal da Atlético negou. O Juca bancou. Eu acho que é real. Ontem o Juca Kfouri, jornalista muito conhecido, publicou no blog que o Carille está fechado com o Atlético. O Sete Câmara estava no jogo, negou isso veementemente. Hoje o Twitter do Atlético negou, o que é normal negar, né? Obviamente o Atlético não está contratado. O importante é o seguinte, será, quer dizer, agora o cara está lá inteirinho, poxa vida, eu achei que eu ia ficar, se bem que tudo dependia dos resultados, mas isso mexe com o trabalho. Mas ele não, ele já sabia que o contrato dele era de 3 meses apenas. Ele sabia disso. Agora, de repente, os resultados poderiam mudar alguma coisa. Mas o Atlético, nesse ponto, a diretoria do Atlético foi honesta com o Wagner Mancini. O seu contrato é somente de 3 meses. E ele aceitou isso também. E ele aceitou isso. Muito bem. Mais um rápido intervalo. Deixa eu ver quantas horas aqui. Tá certinho, ó. 13 horas 42 minutos, 43 minutos. Rápido intervalo, a gente volta no próximo bloco. Tem gols em América, tem muito mais para você. Fecha aí, até já.